Olá, as pessoas têm me perguntado sobre o rol da ANS, quais terapias que estariam expressamente previstas no rol, ou previstas no rol, mesmo que implicitamente. Gravei 3 vídeos a respeito disso, falando da análise do comportamento, e surgiram mais perguntas a respeito do Denver. Primeiro, Denver é um método terapêutico que utiliza princípios da análise do comportamento e princípios, métodos, técnicas, enfim, chamem como quiser, de outras abordagens psicológicas. Lembrando que a análise do comportamento decorre das ciências do comportamento, que é uma abordagem psicológica também. Pois bem, Denver utiliza diversas abordagens psicológicas. Sob esse aspecto, olhando dessa forma, nós poderíamos argumentar que Denver implicitamente está dentro do rol, quando o rol se refere a sessões com psicólogos e esses psicólogos, conforme legislação federal que regulamentou a profissão dos psicólogos e conforme a sua formação em qualquer curso de graduação de psicologia no Brasil é assim, esse psicólogo tem conhecimento de diversas abordagens. Esse psicólogo está apto, conforme Constituição e legislações federais, a utilizar na sua prática profissional qualquer abordagem. Então ele poderia utilizar, como eu disse nos outros vídeos, a aba, psicanálise, TCC, humanista, e usar alguns métodos que fazem uma misturas de abordagens psicológicas. Denver entraria aí sobre essa ótica, como qualquer outra abordagem naturalista decorrente da análise do comportamento, que utiliza um pouco da análise do comportamento. Denver é só uma delas, existem outras. Bem, sob essa ótica, então, poderíamos argumentar que, embora Denver não esteja expressamente prevista no rol, embora Denver não tenha sido admitido como está na competência do psicólogo e por isso estar no rol, como já aconteceu com a aba, por meio de nota técnica, né? A própria ANS se manifestou nesse sentido. Depois assistam os vídeos aí que estão no perfil. aba está no rol vídeo 1, aba está no rol vídeo 2, aba está no rol vídeo 3, vocês vão entender melhor. Ou façam questionamentos, perguntas aí abaixo nesse vídeo. Nós poderíamos então entender que, de certa forma, Denver está englobado. Não é que Denver é aba, não é isso, não é? Mas, sendo Denver, repito, um método terapêutico que tem como fundamentos, princípios, né, diversas abordagens psicológicas, inclusive utiliza-se de princípios da análise do comportamento, o psicólogo estaria legitimado para utilizar Denver desde que haja uma prescrição médica. Bem, até aí tudo bem. Só que eu acho que vai ser muito difícil os planos concederem mesmo com a prescrição médica, porque os planos não podem não entender dessa maneira e também os médicos podem não entender dessa maneira, ou não entender o que é Denver, né? Muitos médicos não entendem nem o que é aba, muitos médicos não sabem nem a diferença de psicoterapia para terapia aba dos autistas ali nos primeiros anos de vida. De novo, vejam os vídeos lá, não é? A própria ANS também não sabe muito diferenciar isso, não sabe que aba é muito mais do que um método, mas enfim, partindo dessa ótica, né, de que a ANS já se manifestou por meio de nota técnica que o que eles chamam equivocadamente de método aba está englobado dentro das sessões de psicólogo, poderíamos englobar Denver sob essa perspectiva de que Denver é uma mistura de abordagens psicológicas e os psicólogos estão aptos a lidar com quaisquer abordagens, mesmo que misturadas. Bem, porém, nós temos um detalhe aí sobre a ótica da decisão do STJ. Se um médico prescrever Denver e o plano oferecer aba, o que a família vai ter que fazer? Comprovar que Denver é mais eficiente do que aba, por meio de evidências científicas. Aí é que é o problema, porque cadê as evidências científicas de Denver no Brasil? Eu desconheço, porque não temos programas, estrito sensu, mestrado, doutorado em Denver. Temos muito poucos em aba, quem dirá em Denver. Então, vai ser muito difícil achar
evidências científicas da eficácia de Denver no Brasil. Não estou dizendo que não tenha, eu só não conheço, tá? E aí você vai ter que utilizar evidências científicas dos Estados Unidos. E nos Estados Unidos, tal como no Brasil, evidências científicas de aba têm quantidade muito maior do que Denver, se é que tem no Brasil. E lá nos Estados Unidos, onde tem muito mais quantidade de evidências científicas de aba. Então vai ser difícil você convencer o juiz que Denver é mais eficiente do que aba, né? Vai ser difícil isso aí. Convencer o auditor do plano de saúde. Não sei como está acontecendo na prática, porque eu não trabalho com Denver, não vendo Denver, não conheço direito sobre Denver. Então, não sei. Mas, o que eu estou escutando é que tem plano já negando Denver sobre esse argumento de que Denver não tem eficiência como tem aba. Porque você não tem evidências científicas no Brasil, se é que tem. Eu acho que não tem, mas se tem, vai ser assim, pequena quantidade, porque você não tem mestrados e doutorados nessa área. Você muito mal tem mestrados e doutorados em aba, quem dirá em Denver. Então, acho que na perspectiva do STJ, do rol mitigado lá, daquela jurisprudência do STJ infeliz, eu acho difícil você conseguir intervenção Denver pelos planos a partir de então, a partir de agora. Não estou dizendo que não consiga, não estou torcendo contra. Eu estou trazendo só os argumentos para vocês entenderem e utilizarem. E os planos já estão utilizando, né? Porque eu tenho contato com pessoas, eu vou conversando com elas e elas vão me informando quais são as estratégias dos planos, etc., assessorias jurídicas e por aí vai. Então, o que acontece? De novo, Denver utiliza princípios da análise do comportamento, mas não é aba, tá? Então, e aba, a ANS já se manifestou por meio de nota técnica que a aba estaria implícita nas sessões de psicólogo, porque é uma abordagem psicológica. De novo, assistam os vídeos 1, 2 e 3 aí, aba no rol da ANS, 1, 2 e 3, que estão aí no perfil. Bem, agora temos que raciocinar o seguinte: qual que é o outro argumento que os planos vão usar contra os advogados, contra as famílias, contra quem quiser Denver? Porque quando a gente fala de evidências científicas, acaba que nós falamos também de profissionais aptos, capazes de trabalharem com o método X e Y. E no Brasil nós temos um problema grave, porque segundo o site oficial do método Denver, não sei se mudou, mas até pouco tempo era assim, você não tem nenhum profissional no Brasil certificado pelo método Denver, habilitado, autorizado a ensinar Denver. Então no Brasil você tem pessoas que vendem cursos de Denver, você tem pessoas que treinam outras pessoas para utilizarem Denver, sem estarem autorizadas pelos americanos, pelas pessoas que criaram o método Denver. Porque uma coisa é você ser certificado pelo método Denver, pelas pessoas nos Estados Unidos, pelos criadores do método, para utilizar o método. Outra coisa é você ser certificado para treinar outras pessoas. São estágios diferentes de certificação. Isso acontece, é muito comum. E no Brasil, as pessoas começaram a falar de Denver, vender Denver, até pouco tempo atrás, não sei se mudou, aí quem tiver interesse que vai procurar saber, não eram autorizadas a treinar outras pessoas pelo método Denver, a ensinar outras pessoas, a certificar outras pessoas. Então, quando o advogado do seu filho entrar com uma ação pedindo o método Denver para o seu filho junto ao plano, e juntando alguma evidência científica do Brasil, vai que tem, e juntando evidências científicas dos Estados Unidos, juntando coisas da página de quem criou o método Denver, o que os advogados dos planos vão fazer? Ah, beleza, mas segundo essa mesma página que o autor juntou, essa pessoa fez um curso, se certificou pelo método Denver por meio de uma pessoa que não tem autorização para treinar essa pessoa, por meio de uma pessoa que não tem autorização para dar curso Denver. Então, ele vai colocar em choque a qualidade do treinamento que o profissional do seu filho obteve. Porque quem criou o método não autorizou o Joãozinho aqui do Brasil a certificar o terapeuta do seu filho. Como que vai garantir a qualidade desse treinamento? Entendeu? Então, é isso. Beleza? Um abraço.